Salvar com teu filho, te convida a caminhar, vem comigo. Levanta-me do chão, acolhe em teus braços e descende pela dura do meu coração. Pelas mãos da Imaculada Conceição Aparecida, a qual essa missão da fraternidade, combatência na fé aqui no Rio Grande do Norte, vive aos seus cuidados. Da Mamãe Imaculada Conceição Aparecida, entregamos esse escravo, Nossa Senhora, sobre o seu súbito cansaço mental, corporal. Toma conta dele, Nossa Senhora, agora ele que se dispôs a viver como escravo teu. Está nas tuas mãos esse mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, Filha doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Tenha, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos ao desmover, e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito ao fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Amém? Amém. Pegue a sua Bíblia e levante o mais alto que você puder, para todo mundo ver. Lá em cima. Glória a Deus. Pode baixar. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 20. Salve a santa loucura. Combatentes já é cheio de doido, ainda é chegando mais. Se chegar normal, fica doido também. Doido por Jesus e por Nossa Senhora. Capítulo de número 20 do livro de Êxodo da Bíblia Sagrada, Antigo Testamento, para quem não está preparado para a vinda do Senhor. Meus amados irmãos, antes de nós começarmos essa leitura, eu quero que você
faça o compromisso de prestar bem muita atenção, porque nesse momento será um momento de formação, onde eu vou apresentar aqui os maiores argumentos protestantes para tentar condenar as sagradas imagens, e também vou apresentar aqui a resposta católica, a irrefutável doutrina católica, e ninguém pode refutá-la, porque ela é a verdade, e contra a verdade nós não podemos fazer nada. Amém? Amém. Na tradução que eu vou ler, na Bíblia O Peregrino, talvez mude algumas palavras, como eu disse ontem para vocês, mas o sentido é o mesmo. Êxodo 20, no versículo 1 diz: Deus pronunciou as seguintes palavras. Versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da escravidão. Versículo 3: Não terás outros deuses, rivais meus. Versículo 4: Não farás para ti uma imagem, nenhuma figura do que há em cima no céu, embaixo na terra, ou na água sobre a terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, castigo a culpa dos pais, dos filhos, netos e bisnetos, quando me odeiam. Amém? Amém. Pode se sentar, ficar à vontade, sei que a gente está em pé. Meus amados irmãos e irmãs, o protestantismo, ele diariamente tenta arrumar mais argumentos para tentar condenar a fé católica. O protestantismo é uma fábrica de ódio à Igreja Católica. Nós podemos perceber isso, meus irmãos, quando nós paramos para conversar com um protestante. Ele por muitas vezes nem vem falar do amor de Deus, ele não fala do perdão de Deus, ele não fala da misericórdia de Deus. Quando um protestante se depara com um católico, ele vai logo procurando um meio para atacar a fé católica. Quando ele olha para você, que ele vê uma medalha de Maria Santíssima em você, quando ele olha para você e vê o rosário, vê o texto, ele já vai procurando na sua mentalidade herética, diabólica, argumentos para tentar arrancar de você a devoção à Santíssima Virgem Maria. Ontem eu falei para vocês, meus irmãos, que quando eu era protestante, as reuniões com os pastores, as primeiras palavras que eles diziam era: tirem Maria do coração do católico, e logo ele se tornará protestante. Passei por muitas situações de quebrar imagens, porque segundo o protestantismo diz, as imagens de escultura é algo diabólico. Segundo eles, é um ídolo, um falso Deus. E por muitas vezes, irmãos, eu passei pela experiência de pensar assim e vivenciei isso quando fui protestante. E por muitas vezes eu quebrei imagens da Virgem Maria apauladas e já cheguei a urinar em cima de imagens de Nossa Senhora, toquei fogo, quebrei textos. O ódio que o protestantismo fabricou no meu coração contra o sagrado foi muito grande. E eu vou começar a contar aqui uma experiência que tive quando fui protestante. Quando uma vez eu peguei uma imagem de Nossa Senhora das Graças, ela era mais ou menos deste tamanho, e eu peguei, naquele dia, peguei um pau e comecei a quebrá-la inteira. Eu fui quebrando a imagem aos poucos, eu comecei da cabeça para baixo. Mas aconteceu algo que naquele dia, eu quebrando a imagem de Nossa Senhora das Graças, aconteceu algo
em que, quando eu presenciei esse acontecimento, veio uma dor no meu coração. Eu consegui quebrar a imagem inteira, menos os pés que pisoteavam a cabeça da serpente. Eu quebrei ela inteira, em pedaços, mas quando cheguei nos pés de Nossa Senhora das Graças, eu dava pancadas mais fortes daquelas que eu tinha dado no início. Eu jogava na parede, eu fiz de tudo. Eu não conseguia nem mesmo arranhar os pés daquela imagem. E o mais interessante, era gesso, frágil. Mas por mais que tentem mudar a realidade de Maria Santíssima, pisar na cabeça da serpente, ninguém pode impedir de Maria pisotear a cabeça da serpente. E naquele momento em que eu tentava quebrar, eu gritava: por que essa desgraça não quebra? E aí outras pessoas começaram a tentar me ajudar a quebrar aquela parte. E a gente não conseguiu. Por mais que o protestantismo tente tirar o poder e a autoridade de Maria, eles vão tentar em vão. Porque ninguém pode mudar essa realidade. Nossa Senhora, ela pisa a cabeça da serpente. Ela destrói com as maquinações do diabo. Nossa Senhora pisa a cabeça, porque é na cabeça que surgem todas as maquinações da serpente, de Satanás. E eu ia tentando quebrar e não conseguia. E aí eu desisti de quebrar, joguei fora. Mas naquele momento em que eu fazia aquele ato horrível, aquele pecado grave, teve um momento em que eu parei olhando para os pés de Maria em cima da cabeça da serpente. Quando eu olhei para aquela imagem dos pés de Nossa Senhora, eu lembrei do primeiro dia que eu tive um encontro com o amor de Deus, que foi por intercessão de Nossa Senhora. Eu lembrei, dentro daquela seita protestante, eu me senti abraçado pelo amor da Santíssima Virgem Maria. E eu dizia: eu não quero sentir isso. Eu não quero. Mas Nossa Senhora insistia em me amar. Nossa Senhora insiste em nos amar. Porque o amor verdadeiro, ele é entregue não somente quando ele é aceito. Então Nossa Senhora me amava, porque ela sabia. Porque com certeza Jesus tinha dito para ela naquele dia: mãezinha, hoje ele está tentando quebrar a sua imagem, mas um dia ele vai voltar a pregar em tua defesa. Eu creio nisso firmemente, meus irmãos. E quando eu olhei para aqueles pés de Nossa Senhora, eu lembrei de Gênesis capítulo de número 3, versículo 15, aonde fala que esta mulher, Santíssima Virgem Maria, ia pisotear a cabeça da serpente. Mesmo dentro do protestantismo, Nossa Senhora me atraía para a fé verdadeira. E aí, meus irmãos, depois daquela experiência, eu fiquei incomodado com aquilo, eu fiquei sendo inquieto, e fui estudar mais ainda a doutrina da Igreja Católica, para me atacá-lo mais ainda. Mas como disse ontem, quanto mais eu estudava a fé católica, mais ia caindo as escamas dos meus olhos, e eu pude presenciar a verdade expulsando a mentira do meu coração. O texto que nós acabamos de ler, de Êxodo capítulo de número 20, é um dos textos mais utilizados pelos protestantes para tentarem afirmar que é proibido você ter imagens de santos na sua casa. Esse texto é algo que os protestantes não tiram da cabeça. Logo quando assumem a imagem, eles apresentam esse texto. Outro texto muito utilizado por eles é o texto do Salmo 115, onde ele diz: tem olhos, mas não vê,
tem boca, mas não fala, tem mão, mas não conseguem apalpar. Eles usam muitos textos, só que usam de uma forma distorcida e mentirosa. Eles leem uma passagem bíblica, mas não interpretam da maneira correta. Por quê? Porque não estão submissos à verdadeira fé católica. E só quem pode interpretar a Bíblia é a igreja. Não é eu nem você, é a igreja. Se eu prego aqui a palavra de Deus, a minha pregação, ela tem que estar em unidade com a interpretação da igreja. Caso contrário, eu não estou pregando a palavra de Deus. Eu posso até ler, eu posso até falar muitos textos bíblicos, mas se a minha interpretação não estiver em unidade com a da igreja, eu não estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pregada unicamente quando o católico, que é submisso à fé verdadeira, está pregando. Não existe pregação da palavra de Deus fora da igreja. Por mais que se utilize Bíblia, o diabo também utilizou, como falei ontem também, que ele usou um texto bíblico no Salmo 91 e algumas traduções de Bíblia no Salmo 90. Ele usou um texto da Bíblia para tentar desviar Jesus, e assim os protestantes fazem para tentar lhe arrancar a sua fé. Eu vou contar algumas experiências que tive respondendo esse ataque protestante. Primeira coisa que Êxodo, capítulo de número 20, aí, quando Deus fala, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito da escravidão. Versículo 3, não terás outros deuses rivais. Na tradução que eu estou lendo tem dizendo, não terás outros deuses rivais. Quem são os deuses rivais? Os deuses do paganismo. Os deuses que naquela época eram cultuados, os falsos deuses que aquelas pessoas daquela época inventavam. E aqui é uma condenação para você não ter outros deuses em sua vida. Você não pode ter outros deuses em sua vida. Só existe um só Senhor. Só existe um só Deus verdadeiro. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Você não pode ter outros deuses. E aqui a condenação é você ter outros deuses. Falsos deuses. Rivais do Deus verdadeiro. Quando diz o texto, não farás para ti uma imagem de nenhuma figura do que há em cima no céu, embaixo na terra ou na água, sobre a terra. Embaixo da terra. Meus irmãos, quando o texto fala isso, essa condenação aqui é referente às imagens de ídolos. E o que é um ídolo? É um falso Deus, é uma falsa divindade. Nenhum católico acredita que Maria é uma deusa. Nenhum católico acredita que São Francisco de Assis é um Deus. Não, nós nunca pregamos isso. Certa vez eu conversando com um pastor protestante, eu disse para ele, meu querido, me responda uma coisa, a Igreja Católica ensina o povo a adorar imagens? Ele disse sim, ensina sim. Eu peguei, puxei o catecismo da Igreja Católica da minha bolsa e disse, você conhece esse livro? Ele disse, conheço mais ou menos. Eu disse, aqui está a explicação da doutrina católica em unidade com a Bíblia Sagrada. O catecismo da igreja, ele explica a doutrina da igreja completamente em unidade com a Bíblia. Se você não tem o catecismo da Igreja Católica na sua casa, você tem que ter. Você tem que ter o catecismo da igreja na sua casa. Se
você não tem, procure comprar o mais rápido possível, certo? Para você conhecer a fé que você tem. O catecismo ele explica a sua doutrina de acordo com a palavra de Deus, a tradição e o magistério. E aí eu puxei o catecismo e disse: você disse que a Igreja Católica ensina o povo a adorar imagens, pois está aqui o catecismo da Igreja. Me mostre aonde está escrito no catecismo da Igreja Católica que nós podemos adorar imagens. Ele não me mostrou. Por quê? Porque a igreja nunca ensinou ninguém a adorar imagens. Dentro desse debate, então, começou ele a dizer: mas vocês adoram. E aí eu cheguei para ele e disse: você pode me dizer o que é que significa idolatria? Ele disse: idolatria é você se ajoelhar diante de uma imagem e prestar culto a ela. Eu disse: meu querido, aonde é que você aprendeu isso, pelo amor de Deus? Você tem dicionário na sua casa? Não parece. O que é que significa a palavra idolatria? Ele disse que é beijar imagens, é se ajoelhar diante das imagens. Eu disse: me mostre em qual dicionário o senhor aprendeu isso. Ele não me mostrou, porque o significado da palavra não é esse. Idolatria é uma única palavra com duas dentro dela: ídolo e latreia. Significa ídolo e adoração, ou seja, adoração a um ídolo. E o que é adoração? Ele travou e viu que eu estava meio afiado para o lado dele, e aí ele travou um pouco e disse: me responda você. Porque pelo visto o Senhor não sabe. Vou lhe explicar o que é adoração. Adoração é um sentimento que brota do íntimo do coração do homem, elevando algo ou alguém acima de tudo. Adoração é um sentimento que brota do profundo do nosso coração, colocando algo ou alguém acima de todas as coisas. Ou seja, a adoração ela é um sentimento e não um gesto. Embora ela possa até ser um pouco transmitida pelos gestos, mas ela não é um gesto, ela é um sentimento. Então a adoração é um sentimento que você tem para alguém, elevando aquele alguém acima de tudo. Ou seja, eu só adoro quando eu elevo acima de tudo na minha vida. Existem pessoas que adoram o dinheiro, existem pessoas que adoram o cigarro, a bebida, a droga. Quando você eleva algo acima de tudo, você está adorando. E eu disse para ele: nenhum católico verdadeiro eleva Maria acima de Deus. Então nós não adoramos. E ele disse para mim que quem se ajoelha diante de uma imagem está adorando a imagem. Eu disse: pare com isso, porque você está querendo roubar o lugar de Deus. Só quem pode saber se alguém está adorando ou não é Deus. Por quê? Porque a adoração é um sentimento que vem do profundo do seu coração. Veja a que ponto o protestante se coloca. Ele quer se colocar no lugar de Deus para saber aquilo que se passa no teu coração. Só quem sabe se alguém está adorando é Deus, porque somente Deus vê o coração. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a Bíblia fala isso, que somente Deus vê o coração do ser humano. Então, se somente Deus vê o meu coração, somente Deus sabe se eu estou adorando ou não. Meus amados irmãos, quando o protestante ele diz que você está adorando, ele está querendo ser Deus, pois ele está querendo formar um juízo contra você, e somente Deus pode fazer esse juízo. Ele quer lhe julgar como se ele fosse Deus. Ele quer saber o que tem no seu coração.
Ele julga saber isso, mas ele não pode saber porque ele não é Deus. E aí eu comecei a explicar para ele o que é o significado de você adorar. E ele caladinho escutando. E eu disse: você sabe o que é um ídolo? Ele disse: por favor, me explique. Eu disse: ídolo é um falso Deus, ou algo que você eleva na sua vida acima de Deus. E elevando acima de Deus, você faz que aquilo seja como um Deus. E eu disse a ele que nós, quando pedimos a intercessão de Maria, nós dizemos: rogai por nós. Por que nós dizemos rogai por nós? O que é rogar por alguém? É ela pedir a Deus por nós. Nós não acreditamos que Maria, ela é um Deus. Não, nós pedimos ajuda a Nossa Senhora. E aí o debate começou a ficar quente. E ele disse: mas ele diz que é proibido fazer imagens daquilo que está no céu, na terra e embaixo da terra. Naquele momento, meus irmãos, eu pedi para entrar na residência dele. Quando eu entrei na casa daquele pastor, tinha uma foto dele na sala da casa dele, ele de sunga, na praia, com a mão aqui na cintura. Meus amados irmãos, eu tive uma imagem chocante. Na hora que eu olhei para aquela imagem, eu silenciei e disse: pastor, vamos continuar? Não, vamos. Eu disse: pastor, não se pode fazer imagens daquilo que está no céu, na terra, nem debaixo da terra, correto? Ele disse: correto, corretíssimo. Pois pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu sei que isso vai doer no Senhor, eu sei que isso vai me desesperar um pouco, mas o Senhor vai para o quinto dos infernos. Ele olhou para mim, arregalou os olhos e disse: me respeite, você está dentro da minha casa? Eu: não, pastor, você vai para o inferno. Já é certo o senhor ir para o inferno, se o senhor continuar assim. O senhor assinou um contrato com Satanás. Ele disse: por que você está dizendo isso? Como é que o senhor tira uma foto dessa? Se o Senhor diz que não pode fazer imagens daquilo que está no céu, da terra e embaixo da terra, o Senhor diz que isso é coisa de Satanás. Imagina um quadro desse do Senhor. O Senhor estava na praia, pastor, e eu creio que a praia seja na terra, a não ser que o Senhor tenha viajado para a lua e lá você foi para a praia do futuro. Porque essa praia é na terra, não é, pastor? Ele disse que é. E o Senhor pecou agora gravemente, porque o Senhor em uma única imagem fez o céu, algo que estava na terra, que no caso era o Senhor, e das águas dos mares. Então o Senhor pecou gravemente, o Senhor cometeu um pecado grave, então o Senhor vai para o quinto dos infernos. É melhor o Senhor queimar esta imagem. É até um ato de caridade, né? Porque olhar para aquela imagem, coisa linda, pensa. E aí ele pegou e se tremeu um pouco. Ele disse: mas isso não é imagem de outro Deus. Eu disse: nem da Virgem Maria. Nossa Senhora não é outro Deus. Nossa Senhora é a mãe de Deus. E aí eu comecei a explicar para ele. Eu disse: olha, esse texto de Êxodo 20 não condena imagens de santos. Pastor, eu já li a Bíblia 5 vezes, de Gênesis a Apocalipse. 5 vezes. E eu nunca vi um texto bíblico onde diga: não faças para ti imagens de santos. A Bíblia sempre condena imagens de ídolos, ou seja, de falsos deuses. E já comecei a ler pela 6ª vez as Sagradas Escrituras, e até agora eu não encontrei um único texto que proíba imagens de santos. Meus amados irmãos, se nós formos pensar como os protestantes pensam, todos os desenhistas vão para o inferno, porque o desenhista ele faz uma imagem. Se nós formos pensar como os protestantes, vamos quebrar as nossas televisões, vamos quebrar as câmeras digitais. Foi como certa vez eu para esse mesmo pastor, eu disse para ele: pastor, nós vamos fazer um trato.
Eu vou tirar todas as imagens da minha casa e vou tacar fogo se o senhor topar comigo esse trato. Ele disse o que é, ficou logo interessado. Eu disse, pastor, qual é o dia em que as pessoas devolvem o dízimo na sua denominação? Ele disse um dia. Eu disse, pois então pronto, pastor. Eu do meu bolso vou comprar 5 litros de gasolina e vou para o culto nesse dia para nós resolver uma parada nós dois. Ele olhou para mim e disse, mas você está louco levar gasolina para o culto? Lógico, pastor, que eu vou levar gasolina para o culto. Porque o senhor disse que não pode ter imagem, não é? Ele disse, não pode. Eu disse, pois então eu vou lá tacar fogo no dinheiro de todo mundo lá. No dinheiro do dízimo. Nós vamos tocar fogo nós dois no dízimo dos fiéis da sua denominação. Ele disse, mas isso eu não faço. Aí eu, lógico, né? Vai para o seu bolso. Pastor, dentro da cédula de dinheiro tem uma imagem de um animal e de um homem. Então o dinheiro é satânico. Por que o senhor carrega no seu bolso? Por que o senhor vai na bodega e pede troco quando você compra alguma coisa? E nós temos que dar fim também nas moedas, porque na moeda também tem imagem. Ou seja, o dízimo é algo satânico. Segundo a sua ideologia, vamos tocar fogo em tudo que é cédula, principalmente na de 100. Ele ficou tremendo, né? Ele ficou louco com medo. Eu disse, engraçado, pastor, que o senhor aceita as imagens que me promove, né? O senhor aceita as imagens que pagam a sua pizza todo dia depois do culto. O senhor aceita as imagens que você compra paletó chique, que você bota gasolina. O senhor aceita essas imagens, mas uma imagem de Nossa Senhora o senhor não quer. O senhor sabe por que o senhor faz isso? Porque lá em Mateus capítulo 4, o que foi que Satanás fez? Ele mostrou os reinos da terra e disse que aquilo pertencia a ele. Isso é uma atitude de descendentes da serpente, meus irmãos, que é contra aquilo que é sagrado. Eles são contra. Então vamos tocar fogo no mundo inteiro.